Vamos falar de identitarismo branco europeu? Vamos, né? Mas antes, se inscreva no canal aí, ative o sininho e sabe como é que é, né? A esquerda tem que avançar. Olha só, muitas análises que nós estamos vendo aqui no canal, elas não são empolgantes em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. Por quê? 99% delas culpam Rússia diretamente. E do outro lado, na consequência dessa argumentação justificativa, vamos dizer assim, há uma certa isenção dos Estados Unidos em relação à questão da OTAN. Ah, mas você está fazendo comparativos. Sim, estou fazendo comparativos. Porque o conflito, eu já disse, a OTAN tem culpa? Sim, lógico que tem culpa. Existem evidências empíricas, provas empíricas que não podem ser desconsideradas. Existe um vídeo que está circulando nas redes sociais do parlamento alemão, do qual existe um parlamentar. Ele fala com todas as letras. Putin nos alertou, ele veio aqui no parlamento alemão, tentou fazer negócio conosco para evitar o pior. E ele disse que não ficaria de braços cruzados diante do avanço da OTAN. Vamos recapitular. O que é a OTAN? A OTAN é uma base militar que era de um lado o Ocidente e a Europa, representada, encabeçada por Estados Unidos, que vai representar o capitalismo, e do outro você tem o Tratado de Varsóvia, que vai representar o Bloco Socialista. Para tentar frear esse avanço socialista de nações, foi criada a OTAN. Vamos lembrar que dentro da perspectiva da Revolução Russa, Stalin ele tinha uma perspectiva nacionalista, o socialismo de um país só. Por esta razão, ali tem esse projeto de russificação, ou seja, de implementação do russo nas suas nações satélites. A União Soviética é como se fosse uma espécie de uma Rússia só. É esse o espírito da coisa. Porém, todavia, entretanto, do outro lado, você tinha Leon Trotsky, que apostava na revolução permanente. Ou seja, só era possível ver o socialismo quando ele estivesse implementado em vários países. Vamos lembrar que Trotsky foi expulso da Rússia, foi para o México no seu exílio, encontrou várias personalidades, como por exemplo, André Breton, fez um texto sobre arte e revolução, belíssimo esse texto, e infelizmente a gente já sabe o destino de Trotsky diante da perseguição stalinista, que não deu sossego para ele nem no exílio. Um outro pensador que sofreu as consequências do stalinismo foi Mikhail Mikhailovich Bakhtin, grande filósofo russo de uma atualidade incrível, também sofreu todas as consequências possíveis: prisão, exílio e banimento da vida intelectual na Rússia. Pois bem, voltando a essa questão da OTAN. Quando nos anos 90 o neoliberalismo entrou de sola, houve a queda do Muro de Berlim, houve a queda dos países da União Soviética e a declaração de cada um deles, o tratado se desfez. Mas a OTAN, ao invés de se desfazer, não, o que ela fez? Ela começou a avançar com as suas bases militares
rumo a Moscou. Ora, se uma base militar avança diante de um país só, o que se pretende? Não é preciso desenhar, não é possível isentar e passar um pano em relação a isso. Existem canais de esquerda que ficam evitando esse tipo de assunto. Não é possível evitar. Tem que tocar o dedo na ferida. Os Estados Unidos, ele vem desde o século XVIII fomentando guerras por meio do seu imperialismo, do qual, aliás, vocês sabem que o americano, isso é ensinado nas escolas. O americano, ele acredita que ele, enquanto cidadão, ele tem uma missão aqui na vida. E essa missão é como se fosse uma espécie de ajudar os outros, uma coisa nesse sentido. Então, esse espírito que o americano tem, os governantes, de ir avançando, de colocar aquilo que eles acreditam nos países, fomentando por meio da desestabilização programada. Vejam esse conceito. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eles vão nos países, invadem por uma justificativa, em nome da democracia, que é o governo ideal deles, e aí derruba, financia, tortura, mata, prende e coloca um governante daquilo que é da linha deles e que eles acreditam e que seja o melhor. É exatamente isso que eles fazem. Vamos lembrar que a democracia não é um governo ideal, mas o Ocidente coloca como se fosse. Platão, um crítico da democracia. Marx também, para citar dois oceanos da filosofia. Vamos lembrar que Sócrates foi morto pela democracia. Lembram disso? Em 2014, houve um golpe de Estado na Ucrânia, promovido pelos Estados Unidos da América. Essa nação continuou fazendo programas de desestabilização programada. E esse programa de desestabilização programada, curiosamente, 2 anos depois, ocorreu aqui no Brasil. E não me venham falar que não foi, que foi impeachment. Não, foi golpe. A gente tem que usar conceitualmente direito as coisas. Impeachment é um processo que vai avaliar a ilegalidade da ação do presidente da República. O que houve foi uma artimanha construída para derrubar a presidente da República. Isso é golpe. Aconteceu no Paraguai com Fernando Lugo, aconteceu na Costa Rica com Zelaya, aconteceu recentemente em El Salvador. Aconteceu recentemente, mas muito recentemente na Bolívia, lembram? Aquela Ione Sanches, o que ela fez com Evo Morales? Aquele grupo ali que invadiu o parlamento e diante daquele círculo, que eu não lembro exatamente o nome daquilo lá no parlamento, colocaram uma Bíblia, ajoelharam e fizeram oração, mas o MAS, que é o partido do Evo Morales, o movimento adiante do socialismo, voltou ao poder e fez muito bem, corretamente, o que deveria ser feito com essa gente. Alguns fugiram para os Estados Unidos, que é o grande ideal de país deles. Eu estou falando de uma perseguição aos americanos? Não. Existe um erro na esquerda de demonizar os Estados Unidos. De fato, eles fizeram e fazem muita coisa errada por conta dessa crença que eles têm que eles têm uma missão na vida. Mas a gente não pode
desconsiderar a produção cultural riquíssima que há naquele país. Vou falar para vocês, que é o assunto que eu já vou entrar aqui. Calma lá. A literatura, toda a manifestação cultural, a filosofia, como Carl Emerson, que tem lá, os grandes acadêmicos que existem naquele país, as universidades, geração beatnik. A nossa esquerda cometeu um erro fatal, que é ignorar isso, a produção cultural. Foi a mesma coisa, fazendo uma comparação, na Revolução Russa, que houve um debate em que iriam banir Dostoiévski da Revolução. Não pode. É um patrimônio cultural da humanidade, Lenin disse. Não pode, isso jamais pode ser feito. Por mais que ele tenha posicionamentos em que não estão de acordo com a Revolução. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso na guerra de 2022. É o quê? É o tal do identitarismo branco europeu. Aliás, vocês sabem o que quer dizer Europa, né? É uma deusa conhecida pela beleza. O nome do continente, que nem é um continente, já é uma presunção. Só o Brasil já é quase o tamanho da Europa inteira. A Rússia, então, nem se fala. E a China. Existe uma perseguição em relação a toda manifestação cultural advinda da Rússia. Seja os clássicos, sejam os atuais. Dostoiévski, Nikolai Gogol, Mikhail Bakhtin, pessoas trabalhadoras russas de outros países, teatro, música, dança, etc, 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 etc. Essas manifestações estão sendo perseguidas e banidas dos países ocidentais. É exatamente isso que está acontecendo. Essa onda de perseguição. E qual é o nome disso? Conceitualmente falando, qual é o nome disso? Isso é fascismo. O identitarismo, ele atua sobre duas frentes. A identificação com alguns que pensam como ele, são como ele, e a exclusão daqueles que são oponentes a ele e que não pensam iguais e não se identificam com ele. O fascismo atua nessas duas frentes. Ele utiliza argumentos irracionais que abalam a emoção do indivíduo e trabalham de maneira certeira, porque funciona. Se não funcionasse, não teríamos fascismo na Itália, em Portugal, no Brasil, em vários outros países. Mas na história, os mais conhecidos vocês sabem, que é o tal do eixo do mal ali, que é Espanha, com Franco, Portugal com Salazar e o mais conhecido como Hitler, o nazismo. Eles atuam por essa questão da emoção, de argumentos irracionais, de anti-intelectualismo, sobretudo. E o que nós estamos vendo, mais uma, e a exclusão. E o que nós estamos vendo é justamente isso que está acontecendo no momento. Que é o quê? Esses 4 elementos que eu acabei de dizer contra a Rússia. Ora, o que eu quero colocar é o seguinte. A guerra é condenável porque coloca trabalhador contra trabalhador. Porém, todavia, entretanto, esse porém, todavia, entretanto, não é uma justificativa. Mas quem começou o conflito que está acontecendo neste momento não foi a Rússia. A Rússia respondeu aos avanços que a OTAN vem fazendo e às investidas que ela vem fazendo nos países do leste europeu. Evidente que o modo de vida do russo, de algumas nações soviéticas, não é nem um pouco atrativo. E por essa razão o capitalismo consegue atrair essas pessoas. A Rússia não é capitalista? Lógico que é capitalista. Só que é um país totalmente que tem um autocrata. É um país que está se fechando cada vez mais.
É um país que não tem liberdade. Então, isso acaba fazendo com que os cidadãos que têm um grau elevado de estudo naquele país voltem seus olhos para o modo de vida ocidental e para o sonho americano, do qual eles estão olhando atrasados. Porque esse sonho americano e esse sonho europeu já está em flanco decadência. Então esse identitarismo de várias nações que estão voltando-se contra toda a produção histórica, política e cultural da Rússia está com o objetivo de excluí-lo do Ocidente. Um outro ponto aqui importantíssimo e que merece a nossa reflexão é a argumentação descarada da imprensa europeia em relação aos ucranianos. Grande parte deles estão justificando, estão fazendo uma grande mobilização para atender esses refugiados. Até aí está corretíssimo. É um gesto de humanidade do qual todo ser humano deve fazer. Porque a guerra é a expressão da irracionalidade humana. Adiante disso, aí que vem a manifestação fascista. Que é o quê? Essa imprensa europeia justifica que não é qualquer cidadão que está no conflito de guerra. Eles são brancos. São europeus. É exatamente isso que está sendo dito. Ou seja, há uma classificação aqui de seres humanos. Se você pegar os conflitos do Oriente Médio, os conflitos principalmente ali do continente africano, qual é o grande problema na Europa hoje por conta das manifestações fascistas? A xenofobia. Vamos lembrar que os africanos que estão tentando ir para outros países, que são refugiados, eles recebem ajuda, eles recebem mobilização social, sim, mas não na medida e na comoção como está sendo feita neste momento com os ucranianos. Ambas as ações são corretas. A questão é a justificativa do povo europeu dizendo por que eles devem ser refugiados. É esse ponto que a gente precisa entender. Esse ponto cirúrgico específico. É aí que entra de maneira sutil o fascismo nosso de cada dia. Fascismo nosso não, que meu que não é. Deles. A conduta fascista de cada dia. Por quê? Você seleciona um determinado grupo de ser humano do qual você considera superior e outros se faz uma subcategoria. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. E é exatamente isso que é o identitarismo que nós falamos, que ele trabalha por duas frentes, a identificação e a exclusão. E ele é um movimento de direita, e sobretudo de cunho fascista. Peguem as reflexões de Adorno, que vocês vão entender. O Adorno fala disso, que o fascismo trabalha pela argumentação irracional, pelo abalo das emoções. E Adorno lê muito bem Freud, é um grande leitor de Freud. Trabalha por meio da ativação do ressentimento. Isso é um elemento principal de qualquer conduta nazista. Então, jamais abandone a produção cultural da Rússia. Guerra é guerra. Agora, conduta fascista é outra coisa. É uma consequência
da guerra diante de alguns grupos específicos. Classificar o ser humano por aquele que deve se refugiar ou não é o que está acontecendo na Europa. Existem ucranianos que são negros, que estão na Ucrânia e querem fugir. Já existiram alguns relatos de que eles foram proibidos de tentar pegar o trem e ir para a Ucrânia e para a Polônia. Jamais abandonar a Rússia, jamais abandonar Dostoiévski, Nikolai Gogol, Mayakovsky, Helena Frolova, cantora, e o cinema russo, teatro, música, dança, Trotsky, Mikhail Bakhtin, etc, 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 etc. Pushkin. Como excluir tudo isso como se não existisse o clássico e o contemporâneo por meio da exclusão, da ação fascista? Pare e pense sobre isso. É uma reflexão importante e necessária. Tá certo? Até mais.